Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Venham chegando! Vamos lá para uma live muito especial. Hoje, uma live extra, né? Eu vou voltar a fazer esses nossos encontrinhos aqui no domingo, que eu vinha fazendo, mas agora lá no Tools for Life, eu e a minha irmã, a gente mudou o dia para quinta-feira às 8 da noite. Inclusive, já anota aí, você que não tá sabendo. A gente está fazendo no canal do Tools no YouTube, tá? Mas a gente estava com um hábitozinho já de fazer as nossas lives no domingo à noite. E eu tinha deixado aí nessa transição, né, agora da temporada lá do Tools. Então estamos voltando com um tema incrível, o olhar do observador, e que eu vou trazer uma convidada que tem tudo a ver com esse tema, porque ela tem tudo a ver com tudo que amplia a nossa consciência. É uma artista multimídia, poeta, atriz, preparadora de atores, bailarina, dançarina. Ela faz até, já fez participações no Festival da Cultura Brasileira, até no Líbano, Doha, morou na Índia, morou em Londres, morou na Índia não, morou em Londres, estudou na Índia, é mestra, né, da nova ciência da saúde, felicidade, prosperidade. Enfim, eu vou convidá-la já aqui, que eu já vi o nominho dela ali, ela já entrou, e aí ela mesma vai se apresentar e contar mais sobre essa experiência, mas só para vocês já terem uma noção, né, de que é uma pessoa que vem com uma bagagem de vida que agrega muito. E nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante, né? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Venham chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Patizinha já tá aí, minha amiga. Gente, ela é uma amiga da adolescência. Deixa eu adicionar aqui. Cadê? E não, botei como... Paty, vê se você consegue, não tá aparecendo a opção de enviar convite. Apareceu aqui adicionar como moderador, mas a opção de convite, eu não tô... Vê se você... Ah, acho que eu achei aqui, achei, pronto, achei. Então, gente, ela é minha amiga da adolescência, porque a gente morava no... A gente não se via há séculos. E a gente se encontrou anos depois. Nem sei quanto tempo que eu não via a Fátia, né? Deixa eu deixar ela entrar aqui para me ajudar a contar essa história. Ver se eu tô online aí, ó. Tá online, deixa eu só não tô te vendo. Vocês estão vendo ela, gente? Você tá me vendo, Pátia? Eu tô te vendo, mas eu não estou. Acho que a minha. Não sei. Cadê o que Ah, aconteceu aqui? a sua tela não tá aparecendo. Ah, então não é erro do Instagram, acho que é erro aí do seu celular, Não, vê? eu tô aqui, ó. O que aconteceu? Não sei. Gente, alguém diz aí, não estão vendo, tá? Então não é aquele problema, porque às vezes quando eu Peraí, tô com um eu vou sair e vou convidado, entrar de novo, tá? isso, faz Vamos fazer isso. isso. Peraí. Tá. Ai, obrigada, gente. Vocês estão ali me dizendo que ela não, que vocês não estavam vendo ela, porque às vezes, eu não sei quem já viu, né? Que às vezes eu trago convidado e fica assim, o convidado não me vê, ou eu não vejo o convidado, mas agora eu acho que foi realmente. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Já vamos começar. E aí vou contar aqui enquanto isso, vou te mandar outro convite, Pátia. Que, gente, aí a gente não se via há séculos. E de repente eu resolvi tomar um suco aqui no Baladinha que eu adoro e ela tava lá. Que estranho, gente. Que maluquice. Continua. Gente, eu tô vendo a minha sombra. Como é que pode? Se eu tô vendo a sua sombra, porque se não tivesse aparecendo nada. Né? Será que ele divide a câmera? Peraí, vamos ver aqui, ó. Será Ah, que ele divide a câmera para outro lugar? Não sei. Muito estranho. Peraí, gente. A gente vai resolver isso aí. Eu tô vamos vendo uma resolver, sombra pessoal. na É só para parede. dar um Você tá pouco vendo de uma sombra? emoção. Pra ficar um pouquinho de... muita emoção. Peraí, ó. Ele tá mostrando uma sombra na parede. Como pode isso? Será que ele pega a câmera mais para cima? Gente, ela abaixa, isso aí, tá aparecendo agora umas casas ali atrás, deve ter uma janela, né, ali atrás. Não. Que estranho. Gente, não, tá, não. Ih, viajei. É o olhar do Ah, já sei o que observador. que é. Peraí, Olhar peraí, do peraí. observador. Não, não, Ah já lá, saquei, já isso, saquei. André. Peraí, Buenas, André entrou na ele hora tá certa. mostrando a parede, ele tá mostrando o lado de lá. Calma aí. Calma aí, galera. Vai dar tudo certo. É isso, a câmera É tá isso, a câmera virada. tá Então, virada. Ai, que bom que apareceu alguém aqui para nos contar esse pequeno detalhe. bom. É, que Foi, bom que deu certo.
Foi só para introduzir o tema da natureza dual, do self, entendeu? Que a gente é onda e partícula. Eu estava na onda, eu era possibilidade, estava everywhere, em todos os lugares. Agora eu estou localizada no espaço-tempo. Exato, a gente colapsou aí, você aqui com Colapsamos a a realidade gente. aqui. O observador, o olhar de vocês me localizou no espaço-tempo, exatamente como a gente faz na criação, né? Com o elétron, né? A gente vai falar disso, o experimento da fenda Isso. dupla. Mas, enfim, foi só para já dar uma live chegando já no tema. Exatamente, Tá tudo colapsamos certo com o agora. nosso desejo, porque tá todo mundo ansioso aqui. Várias pessoas me falaram assim: ai, tô ansioso para ver com esse tema, tô curioso e tal, não sei se eu vou conseguir ao vivo, mas enfim, gente, fica salvo, né? Então nem sempre todo mundo É tá podendo esse horário. gravado. Ainda mais que eu fiquei um tempo sem fazer esse horário, né? Mas fica salvo, né? Mas obrigado por quem tá aqui ao vivo com a gente. E, Paty, a gente tem só que se controlar, porque No tempo. live. Não, não é nem do tempo, não, porque a gente pode fazer parte um, parte 2. Tá, show, Hoje show. a gente tem até 1 hora para não ficar muito grande, mas eu acho que a gente vai precisar desdobrar esse tema. Mas assim, eu digo de quando uma tá falando, eu sei que a gente quer assim, fica empolgada, a gente tem que segurar a onda, ficar ali monge meditando e Sim. segurar para a outra falar, tá? Então, eu estava aqui contando, vou só deixar você dar o oi, mas deixa eu só finalizar o que eu estava falando, né? Que eu estava contando do nosso encontro, que já foi mágico, né? A gente não se Já via teve há anos, né? o acaso presente. E ela tava, gente, se mudando. Aí eu agora vou deixar você contar uma parte. Conta aí uma parte, dá oi pro pessoal e conta Vou um dar, pouco, vou que eu dar. já estava contando que você é minha amiga da adolescência, que a gente com anos sem se ver e a gente se reencontrou naquele tal dia mágico. Então conta aí. Eu Dá oi pro primeiro, pessoal boa noite para todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer, Kelly, né, por ter me convidado para a gente fazer uma live juntas. Também tem muito tempo que eu não faço live, fazer muita live, e agora já tem bastante tempo. Acho que a live ela é uma ferramenta bacana de conexão e também de divulgar conhecimentos, né, e de trazer expansão de consciência para as pessoas. Acho que você já faz isso muito bem, então acho que nada é por acaso, né? Nós nos encontramos aquele dia com a presença das coincidências, né? A gente se encontrou por acaso mesmo, e por isso eu falo que nada é por acaso, porque assim, tem a frase do Einstein que eu acho que é maravilhosa, né? Essa frase, ela diz que a coincidência é a maneira que Deus encontrou de se manter no anonimato. Então, eu dou muito valor para as coincidências, para os encontros, para quando alguma coisa acontece, eu falo, nossa, e aqui a gente se encontrou, eu estava com a minha filha, você estava com o Ben, né, com o seu cachorrinho, e rolou aquela conexão, a Valentina já brincando com o seu cachorrinho, e a gente dá um papo. Então, eu dou valor para esses encontros, porque eu acho que é quando a vida está agindo, né? E o nosso tema de hoje é muito isso, né? Essa parceria entre a gente e a existência, né? Como que a gente pode construir um olhar positivo, né, sobre tudo que nos acontece para que a gente seja cada vez mais inspirado, mais saudável, mais feliz, mais motivado, mais produtivo, no sentido certo, não de quantidade, mas da qualidade da entrega, né? Então, eu acho que foi muito linda a forma como a gente se reencontrou depois de tanto tempo, né? Temos registros, né, uma memória afetiva da adolescência, né? E agora a gente voltando para o Rio de Janeiro, para morar no Rio de Janeiro, a gente se reencontra. Então, eu acho que a vida ela está aí agindo, e eu sempre confio nessa sabedoria, né? Falo, a vida sabe mais do que nós, né? Então, gratidão pelo convite, gratidão pela presença de quem está aqui, quem está chegando e quem vai assistir depois. Eu acho que a vida ela, essa rede, né, interconectada de eventos. Sim, e a gente chegou a falar, né? A gratidão é toda minha. Tô super feliz de você estar aqui, é uma honra estar aqui com você. E a gente chegou a falar nesse encontro, gente, sobre o olhar do observador. A gente se encontrou e aí a gente está se atualizando, né? Ah, porque aconteceu isso, porque eu fiz aquilo, anos sem se ver, nem sei quantos anos, né? E Muito tempo. aí a gente, papo vai, papo vem, aí obviamente a gente também fala, né, das dificuldades, de alguns desafios ali básicos, né, que fazem parte da caminhada de todos nós aqui nessa dimensão. E aí a gente falou, mas tudo depende do olhar do observador, né? A gente tem que justamente, focar na gratidão, buscar uma lente mais positiva, focar na metade cheia do copo, enfim. E aí a gente, né, acabou tendo a ideia de falar sobre isso, porque a gente desenvolveu um papo que, por
exemplo, hoje aqui para a live a gente nem alinhou nada, porque a gente quis deixar no flow, igual foi aquele nosso início de papo, que a gente se encontrou, gente, e tava aquela coisa da Profecia Celestina. Você já leu a Profecia Celestina? Já amo, tenho esse livro, nunca deixo esse livro. É um livro que vive na minha vida e volta e meia eu retorno a ele. Tem livros que são simbólicos e emblemáticos, né? A gente retorna de tempos em tempos. Esse é um deles. Mas fala. Exatamente, porque a Profecia Celestina foi um dos primeiros livros que a gente estudou aqui no Tools, lá no Tools for Life, né? Porque hoje eu estou aqui no meu perfil pessoal, mas lá no Tools for Life, que é esse grupo de estudos espiritualistas que eu e minha irmã fazemos, sobre livros construtivos e temas interessantes, como esse de hoje. Mas enfim, e a profecia marca muito a nossa vida, marcou muito, e marca muito esses encontros, porque ela fala dessas coincidências mágicas que vão nos mostrando o Sim, caminho, vão nos, sim, né, nos sim. colocando, dá aquela sintonia, dá aquela energia assim vibrante. Você fica assim, gente, eu não ia nesse baladinha nesse dia, ela também não. Ela veio só pegar a chave do apartamento dela, né? Foi um encontro que a gente falou, gente, esse encontro foi marcado, eu não era para estar aqui. E ela É. também não, ela só foi porque conta lá aquela parte da chave. Então, eu acho que tem uma coisa que você trouxe a profecia Celestina, né, como referência, e eu acho que tem uma coisa importante para a gente entrar nesse assunto que eu acho incrível, que é o significado que a gente dá para o que acontece, né? Há pessoas que vão viver uma coincidência e não vão dar um significado para ela. E a coincidência ela vai passar, né, passa batido. A oportunidade estava ali de você dar um significado importante. A gente poderia não ter feito uma live, por exemplo, né? Mas a gente escolheu dar um significado para esse encontro. Você falou da chave, né? Eu vivo com uma chave no pescoço, que eu acho que a chave ela é uma coisa muito simbólica. E aquele dia eu estava, de fato, pegando as chaves do meu novo apartamento. Então, assim, que para mim são as chaves de uma nova vida, que são as chaves de um novo momento, né? E aí a gente se encontra, né? Então, É. eu acho que quando a gente fala de criação de realidade, quando a gente fala do olhar do observador, quando a gente quando a gente contou as nossas histórias, nossas biografias, né, tanto tempo sem se ver, a gente acaba falando das adversidades que são oportunidades criativas, porque a gente vê assim, né? Se você é uma coisa que eu acho muito bonita, né? Dependendo do seu grau de consciência, um fato ele vai ser um problemão, né? Ai, meu Deus, ele vai ser um desafio. Ai, meu Deus, vou mudar de novo. Ai, meu Deus, vai ser mais uma mudança. Ou ele vai ser, cara, essa vai ser a minha melhor mudança. Quer dizer, a gente dá o significado, né, ao que acontece. Tal. Eu acho que aí vem a beleza da vida. A gente não tem controle do que acontece fora, mas a gente tem escolha de como a gente representa, de qual significado a gente dá para aquilo que está acontecendo. Aqui nós somos, eu sempre falo isso aqui, nós somos geniais porque nós podemos criar. A escolha do significado que eu dou ao que me acontece vai definir a qualidade da minha vida. E é uma frase que eu uso muito nos meus treinamentos online, Revolução Criativa, Quantum Consciousness Training. Eu dou muito treinamento online, né? Já tem um tempo que eu não dou, mas ano que vem eu vou dar um. Vou realizar um treinamento. E nesses treinamentos eu sempre começo com essa frase, né? A qualidade da nossa experiência depende da nossa percepção. Então a percepção, né? Você trabalha com isso. A percepção é fundamental. Porque como eu percebo o que está me acontecendo, e aí vem como eu percebo, o significado que eu dou e o peso ou a leveza que aquilo vai ter na minha vida. Né? Então, uma mudança, por exemplo, né? Tem uma outra frase, um poema meu, que é: as borboletas voam porque aceitam a mudança. Tem pessoas que detestam mudança, né? Eu já sou uma pessoa que vejo na mudança possibilidades, né? Eu vejo na incerteza milhões de oportunidades. Então, eu acho que, assim, a gente se abrir para esse olhar, né, de confiança na vida, no sentido de, cara, talvez agora eu não esteja entendendo por que as coisas estão acontecendo assim. Mas ali na frente vem a pecinha do quebra-cabeças, né? E aí eu vou conseguir entender por que foi dessa forma, né? E eu tenho grandes viradas na minha vida. A gente vai falar também do salto quântico, porque eu acho que tem uma coisa bonita, sabe, que é a licença e mestrado que eu fiz na Nova Ciência, né? Só para esclarecer que a Nova Ciência,
ela não é o que a gente chama de hard science, tá? Que é a ciência que é a física newtoniana, por exemplo. O que a gente aprende nas escolas ainda é a ciência, a física newtoniana. As 3 leis de Newton, o MRU, o movimento retilíneo, todos nós aprendemos isso, né? A nova ciência, ela é a física quântica, né? E eu comecei a estudar física quântica há muito tempo atrás, antes de ser mais moda, assim, mas eu não acho ruim ser moda, eu acho importante, acho que quando um conhecimento ele é amplamente divulgado é porque a humanidade precisa ter acesso a isso, né? E eu comecei a estudar física quântica quando meu pai transcendeu para outros... Não, você conhece meu pai, né? Quando meu pai transcendeu para outros planos da existência, e eu estava muito inconformada com aquilo. Não, como assim morreu? Que absurdo! Eu estava indignada, sabe? Até chegar num ponto assim de revoltada com a vida, e eu queria explicação. E foi quando eu tive contato com o meu primeiro livro de física quântica, que é O Princípio da Totalidade, do Stefano Sabetti. E ele trabalha com a questão da energia. E ali né, isso foi em 2002, olha quanto tempo atrás isso. Mais de 20 anos. E ali eu comecei a minha jornada nesse conhecimento, até de fato vir a fazer o mestrado com o Dr. Amit Goswami na Índia, que é o físico indiano. Então, a física quântica, para mim, ela tem uma aplicação muito prática no dia a dia. Quando a gente fala dos experimentos mais assim difíceis e tá, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Esse, para mim, que é o barato. Se eu falar do princípio da incerteza de Heisenberg, se eu falar do experimento da fenda dupla, mas qual é o princípio? O observador afeta o observado. Quando eu te olho, eu te afeto. Afeto. Né? Nós estamos afetando uns aos outros. Como eu olho para a Kelly, como eu olho para as pessoas, como as pessoas me veem. Então, eu acho importante esse paralelo sempre. Micro e macro, sabe? Local e global. O conhecimento é cabeçudo, é difícil, tá? Mas como é que a gente pega essa ideia do salto quântico, por exemplo, ou do observador e traz para o nosso dia a dia? Isso eu acho fantástico, né? Eu acho que se a gente vive com essa abertura, poxa, aí a gente... É aquilo, né? A diversidade, ela vira uma oportunidade. A incerteza, ela vira possibilidade. Então a vida fica muito mais interessante, né? Eu sinto assim, tá? Tô só compartilhando aqui como que a física quântica age na minha vida. E eu acho que o intuito é eu compartilhar um pouquinho esse conhecimento. Tem alguns comentários aí, deixa eu ver. Ah, depois a gente vê. Depois a gente abre para perguntas, né? Por enquanto eles estão elogiando. Isso É, aí é uma oportunidade, né? Maravilhoso, perfeito. Aí o André falou, quando a gente estava comentando no nosso encontro, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos sempre desencontros desse pela encontro. vida, né? Do Vinícius, Vinícius. Vinícius, bonito, bonito. Enfim. E aí, por enquanto, tá ok. Gente, vamos aqui debatendo, né, e tal, mas assim, no finzinho é que a gente vai olhar mesmo Pô, e as abrir perguntas perguntas. que eu acho que é melhor. Comentário ali de uhul, maravilhoso e tal, ótimo, agradecemos. Manda mesmo essa energia, porque tá demais. Mas, assim, perguntas oficiais, deixem ali nessa interrogaçãozinha, na caixinha de perguntas, porque aí fica mais organizado, a gente não tem que ficar ali catando depois no papo e que a gente pode perder, de repente, ali fica melhor, tá? Se alguém quiser comentar uma Uma coisa mais caixinha de perguntas. específica ou mandar uma pergunta, deixa ali, tá? Obrigada. Fala, a Uhum. Cláudia tá mandando ali um beijo grande do Espírito Santo, tá dando boa noite pra gente. Ah, Claudinha, conheci Claudinha na Bahia. Que Oxe, lá em bom! Barra Grande. Bonitinha, Sejam todos linda. bem-vindos, pessoal. Mas vamos lá, Bem-vinda. porque esse papo tá demais e tem muita coisa aqui pra gente falar. Mas assim, Então, Paty, é exatamente isso, só que eu queria que você fosse mais didática, porque assim, aqui, lá no TUS, e o pessoal que vai vir aqui, vai ter muita gente do TUS, né? A gente estudou muito, Dr. Joe Dispenza, a gente ama Amit Goswami, Eckhart Tolle, todos os grandes mestres, mas assim, é bom a gente sempre falar um pouquinho, o básico tem que ser explicado, né? Então, cita um pouquinho sobre a experiência da dupla fenda, e daí a gente desenrola essa questão do show, olhar do observador colapsando show, o elétron e show, fazendo show, esse paralelo com show. a criação da realidade. Ótimo, Tá? ótimo. Vamos Te nisso aí, dou a que eu acho que palavra, vai a aí gente começa, porque aí é até o tema que você colocou lá no Flyers e no Instagram. O Isso. experimento da fenda dupla, ele é um experimento... primeiro, antes de eu falar desse experimento, eu vou falar de uma conferência de Bruxelas, que aconteceu em 1927, olha isso, lá atrás, que foi a primeira conferência na qual os cientistas admitiram que o olhar do cientista que está medindo o experimento influencia diretamente, fica até arrepiada, Eu também. influencia diretamente o experimento, né? Na época, essa ideia foi levada para o Einstein, ele não gostou muito, mas, enfim, ele foi um pouquinho resistente, mas depois, ao longo, até o fim da vida, ele foi aceitando algumas coisas, e a gente tem aí o que já, nesse momento? A gente tem a ideia de que o observador afeta o observado. Por quê?
Porque o cientista que está medindo o experimento, ele tem uma intenção de um resultado. Exato. Olha isso, gente. Olha mais uma aqui. A intenção, a palavrinha mais. E aí, o experimento da fenda dupla, para a gente não ficar muito assim teórico, mas eu vou explicar ele mais ou menos, é bem simples. Um feixe de elétrons é lançado, né, numa barra com 2 buraquinhos. Se ninguém estiver olhando, se ninguém está olhando, o que acontece? É como se, imagina que você disparou os elétrons numa barreira com 2 fendas, e aí se você não está observando, não estou olhando, tá? O experimento está acontecendo sem a minha presença. A gente tem um padrão de interferência, como se esses elétrons eles fossem ondas de possibilidade. É como se você chegasse no final do experimento e aí você fala, cara, eles estão em todos os lugares. Quando alguém está medindo o experimento, é como se eles se comportassem como partícula. E aí o padrão, o resultado, é que eles passaram pelas 2 fendas. Por isso que é o experimento da fenda dupla. E o que é interessante a gente pensar nisso? Porque aí vem a gente fala, né, the dual nature of reality, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, está no meu LinkedIn, depois eu deixo aqui para vocês. Que aí eu brinco com isso, falando que a dualidade, a natureza dual do self. Nós também somos possibilidade. Eu comecei falando ali que eu estava perdida na possibilidade, e aí eu me localizo, né? Mas por que é a natureza dual da realidade? Porque quando eu não estou olhando o elétron, ele se comporta como onda. Mas quando eu olho para o elétron, eu localizo ele no tempo e no espaço. Gente, pensa no poder dessa informação. Eu, com o meu olhar, estou localizando. A gente está falando no nível subatômico. Agora, pega essa ideia e pensa que a gente está o tempo inteiro localizando tudo. Porque aí volta a história do significado. Porque nós estamos atribuindo significado às coisas. Quando eu conheço uma pessoa, eu rapidamente localizo ela num compartimento. Ah, essa pessoa é assim, assim, assada. Ah, ela me lembra alguém. Percebe como a gente tem a facilidade de associar as pessoas? É muito interessante, né? O cérebro, ele gosta do que é conhecido. Aí vem o Dr. Joe Dispenza, né? O cérebro, ele gosta do que é conhecido. O cérebro tem pavor do desconhecido. Quando você conhece alguém, você fala, ai, você me lembra alguém, não sei quem. É tão difícil a gente conhecer as pessoas pelas pessoas, né? Estou te conhecendo hoje, que legal te receber. E está aberta para essa percepção. Então, por isso que eu falo, a qualidade da nossa experiência depende da nossa percepção. E quando a gente entende a fenda dupla, no sentido de, cara, não estava olhando, o elétron se comportou como onda. Olhei, ele se localizou. Eu, como cientista, tinha intenção com esse experimento, né? Eu queria saber se o elétron é onda ou partícula. Aí o elétron vai lá e fala assim, olha, você está me medindo? Então tá, para você eu vou ser partícula. E aí vem uma frase incrível do Heisenberg, né? Que ele fala, tô arrepiada de novo, que bom sinal. A natureza, ela oferece a todo observador o que ele está procurando. Gente, isso para mim é assim, a vida, né? Quando você se olha no espelho, o que você está procurando no espelho? Né? Quando você encontra uma pessoa, o que você está procurando nessa pessoa? Quando você começa uma faculdade, quando você começa um trabalho, o que você está procurando ali? Qual é a sua intenção? Né? Então, eu não gosto da palavra acreditar, porque eu acho que a ciência ela é feita de teoria e prática, né? Acho que por isso que eu fui para a ciência quando meu pai transcendeu, porque eu queria uma coisa concreta, né? E hoje eu acredito na presença de Deus, como até tem vários experimentos, a gente pode falar de um outro experimento, que é o de Greenberg. Eu acredito na não localidade, nessa outra esfera da realidade. Acredito porque ela foi medida e comprovada, né? Então a ciência ela não é crença, né? Ela é ideia, tá? Eu tenho uma ideia, então eu vou medir, vou ter essa ideia, essa teoria, e depois que esse experimento é feito 20 vezes, ele se torna científico, porque ele foi comprovado. Então é muito bonito você pensar que no nível subatômico nós estamos criando realidade. No nível subatômico, nós estamos manifestando realidade. E aí, se a gente pega e tira aquela licença poética, né, da interpretação, não só, o tempo inteiro, não é só no nível subatômico, a gente está... existir é criar. Porque eu estou o tempo inteiro atribuindo significado a tudo. Né? Mas se a gente quiser ir para a coisa mais científica, sim. No nível subatômico, você está criando realidade. E esse conceito é bem difícil de acessar, por isso que eu gosto de trazer para a coisa mais
do dia a dia, porque você vai pensar assim, ué, então, se eu não estou... Eu tive uma pergunta dessa num curso que eu dei, né? Um aluno meu chegou e falou assim, poxa, mas se eu não estiver olhando para a Lua, ela ainda está lá? Falei, nossa, aí você foi num lugar, mas assim, se a gente pegar esse conceito, né, a realidade ela se manifesta no momento em que você olha para ela. Não é uma coisa fácil de aceitar, é radical, né? Então, assim, E é isso que a gente tem que realmente começar a refletir, né? Porque o nosso estado emocional, aí já pegando o olhar do Dr. Joe Dispenza, que a gente aprendeu, é o que vai determinar a frequência com que a gente está observando o mundo. É de acordo com esse estado emocional que eu vou ter um filtro interpretativo, né? Que é a maneira como eu vou olhar para as coisas. A psicologia fala muito disso. O que que você está valorizando? A velha história do copo pela metade, cheio pela metade. Você está valorizando a parte que está cheia ou você está valorizando a parte que está vazia? Depende do seu olhar, você vai sofrer ou vai ficar grato. E isso vai determinar, vai influenciar na sua realidade. Porque vai perfeito. determinar o estado emocional com que você vai observar o resto da situação. Se você está indo pelo olhar de vítima ou se você está indo com o olhar de quem confia em você, quem confia na vida, quem vai superar e tudo mais, Ai, que né? bom fazer live com psicóloga, a gente adora. Exatamente isso, Kelly, porque assim, a tua lente, né, ela vai determinar, é a mesma coisa, a gente não, filtro do Instagram não modifica tudo? É. Imagina o filtro do que você vê o mundo, é isso que você Hum. falou. Eu sempre gosto de trazer para o concreto, que é mais fácil as pessoas acessarem, né, mas imagina isso. Quer ver uma coisa simples? Duas pessoas vão a uma festa. Uma naquele dia tá extremamente, não quero sair de casa, tô de saco cheio, termina um namoro. A outra tá super afim de curtir. Cara, são duas festas diferentes. As duas pessoas vão ter percepções completamente Exatamente. distintas da mesma festa. Uhum. Entendeu? E a gente pode ir até mais além. Por exemplo, uma pessoa que está num estado emocional, que vibra, né? Vamos colocar aí que é uma pessoa que se trabalha, que faz terapia, ou que busca, que lê, porque às vezes a pessoa não faz terapia, mas está trabalhando, ou ela faz terapia e já se entendeu e está num processo interessante, ou faz coach, ou faz mentoria. Cara, o dia está nublado. A pessoa fala assim, ai, que delícia, hoje vai ser um dia gostosinho para ficar na cama, edredom, com meu amor, ou sozinha mesmo lendo aquele livro. E uma outra pessoa que está super infeliz, ela vai falar, putz, saco, não tem um sol nesse lugar. Quer dizer, é sempre a forma como a gente interpreta. Isso é muito importante. Eu não gosto da palavra interpretação, que parece grande, mas é a forma como a gente atribui significado ao que a gente vive. Né? Tem aquele livro maravilhoso, The Search for Meaning, né? A Busca de Significado do Victor como é que é o sobrenome dele? Frankl. Frankl, Maravilhoso. A Esse gente livro, vai, eu vou fazer uma live sobre isso com uma psicóloga amiga minha que está fazendo essa especialização da esse livro é logoterapia. isso. E quando você. E aí você falou do copo meio cheio, meio vazio. Recentemente eu li um livro incrível também que ele fala. Acreditar também que existe uma jarra, né? Muito maior do que o copo, e que vai encher o copo, né? Então, assim, Maravilhoso. a vida é essa jarra, sabe? A vida, ela é abundância, sabe? A vida, ela é pulsação, ela é pulsante. O movimento de evolução da consciência, ele é criativo, arrepiado e evolutivo, e nós somos parte desse movimento. Então, por que que você não seria criativo? E por que que você não estaria na sua espiral ascendente? Essa é a nossa natureza, espiral ascendente, abundante, né? É aquela frase do Rumi que eu adoro, né? Você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro numa gota. É, que Então lindo. nós somos isso tudo. Só que a gente descobrir isso, né? Eu acho que é lindo, é a magia, né? É quando você descobre que o relacionamento mais importante da sua vida é o seu relacionamento com a existência. E Uhum. esse relacionamento vai ditar todos os seus outros relacionamentos. O seu com você mesmo, o seu com a sua filha, o seu com o seu namorado, o seu com a sua mãe, com a sua família, o seu no seu trabalho. Então, assim, entender que nós somos geradores de energia, né? E criadores de realidade. E se num nível científico a medição de um experimento, a gente influencia com a nossa intenção, olha o poder da nossa intenção, né? Uhum.
E o legal é lembrar da neuroplasticidade também, né, Paty? Então, assim, vamos até fazer um link aqui com a Bom, neurociência, já que bom, ambas somos adoro. Vamos lá. pesquisadoras de Isso, neurociência, isso. porque aí a gente dá essa informação, assim, vai alinhando com tudo, né? Da psicologia, com a física quântica, com a neurociência, por isso que é muito rico isso. Apaixonado. Porque, de fato, porque de fato a gente tem o sistema reticular, né, que ascendente, que a gente é um SRA, né, que é o porteiro da consciência que filtra aquilo que a gente vai observar. Então vai justamente mostrar né, pra gente o que a gente tá com a conexão neural, que aí o Dr. Joe Dispenza super nos falou bastante já sobre isso. Você tá com a conexão neural treinada para ver uma coisa. E se você não tá conectada com o seu antigo eu, não tá se preparando para o seu novo eu, como você vai se sentir, né? Como você vai pensar e tal, você nem vê as coisas que têm a ver com essa nova vida que você quer atrair, porque o seu SRA, que é esse sistema aí reticular que identifica, nem percebe, ele não observa. Então a gente tem que mudar quem observa, como a gente observa e o que a gente vai observar. Esse é o nosso livre-arbítrio, que aliás você falou lá no início, né? Que a gente não tem controle sobre as coisas que nos acontecem. A Cabala fala isso também, que a gente não tem livre-arbítrio sobre a maior parte dos acontecimentos, mas o nosso livre-arbítrio é escolher como nós vamos lidar com esses acontecimentos, como nós vamos interpretar. Exatamente. E é muito interessante, você trouxe, né, o Dr. Joe e a neurociência, que eu acho que a neurociência ela é a ciência que vai nos libertar, né, porque ela é uma libertação você entender que você... que antigamente eles achavam que a neuroplasticidade era uma coisa que só as crianças tinham, né? Recentemente descobriram que os adultos também. Então, o que é a neuroplasticidade? Né? A nossa capacidade de fazer novas conexões. Então, neurogênese, o nascimento de novas células neuronais, né? Neurais ou neuronais, e neuroplasticidade é a capacidade de dar função a essas células. E aí vem uma coisa que é muito interessante, né? Use it or lose it. Quer dizer, ou você usa essas novas células criativamente, criando novos significados e sendo criativo. E criativo não é só criar uma poesia, não, tá? Criativo no sentido de se reinventar, ou você perde tudo isso que foi criado. E criar até uma solução, e criar até isso aqui que a gente está convidando todos nós, que é criar novas percepções sobre a sua situação atual. Exatamente, exatamente. Que é uma ferramenta da mentoria, né, que a gente chama que é reframe. Como é que você dá um novo frame, uma nova moldura para essa situação? Como é que você olha essa situação de outro ângulo? Né? Tem uma frase minha que eu uso muito no Lupa, no trabalho de preparação para atores, que é: o que você vê depende de onde você está, que tal trocar de lugar? Às vezes você mexe um pouquinho, você já vê a coisa de outro ângulo. Né? Então, assim, essa habilidade que é a neuroplasticidade, ela é incrível. E você trouxe uma coisa que eu achei fantástica, né? O porteiro da consciência, adorei essa imagem. Porque é isso mesmo. Você percebe, é aquilo que eu falei, o cérebro não gosta do novo. Ele quer associar e se sentir seguro no conhecido. Então, é até a gaiola, que a gente tem que sair dessa gaiola, a gente tem que voar. Entendeu? A gente tem que literalmente ser capaz de perceber. É a frase que eu adoro, né? Se você tem um martelo na mão, o mundo está cheio de pregos. Porque você está com o martelo na mão. Então você percebe o que você é. A frase da Anais Nin também, que é maravilhosa. Não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos. Entender isso é abrir a gaiola e falar: olha, eu vou começar meu voo, porque aí tudo muda. Né? Aí eu consigo ficar... E aí vem, por isso que eu trouxe a tigela tibetana, se der tempo a gente faz uma meditaçãozinha no final. Porque quando a gente começa a entender, né, que os meditadores de longa data, né, de muito tempo, é o que eu falo do Golden Miles de meditação, quando a gente começa a ver o cérebro, né, nos experimentos, enfim, eles têm... É como se a meditação ela abrisse o quê? Espaço entre os pensamentos. E é nesse espaço que um pensamento criativo pode surgir. E aí a gente começa a falar de ego, né, condicionado, e o self, que para vocês na psicologia é o transpessoal, né, para a gente na física quântica é o self quântico, que é quando a gente está em flow, que é quando a gente está num estado de consciência expandido, quando a gente está mais do que o que a gente está acostumado. É o nosso novo eu. Novo eu, exatamente, que o Joe Dispenza traz como novo eu. Porque o condicionamento é você todos os dias pensar a mesma coisa e você ter mais do mesmo. Você não vai conseguir sair da rodinha do rato se você continuar nesse lugar. Mas se você quer ter uma nova solução para sua vida, um novo olhar, se você quer ter um desenho de vida diferente, por que você tem que seguir a cartilha? Por que mudança é ruim?
Por que, que você se abrir para um trabalho diferente, fazer um curso novo, mudar de profissão? Quem falou que isso é ruim? Não, você está em busca do que a sua alma está gritando, está sussurrando, está pedindo. Se você não está feliz, tenha coragem de ir. Né? Então, assim, essa portinha da gaiola para a gente abrir, a gente tem que entender um pouquinho até como a gente funciona, né? A neuroplasticidade, ela é uma coisa incrível você entender que você é criador, é criativo e que você pode sempre buscar um novo olhar sobre a realidade e sobre você nesse mecanismo todo, né? Eu tenho uma frase, eu adoro minhas poesias, elas acabam vindo, né? Mas é assim, confio na vida, ela confia em mim. Eu sei que é uma parceria, um casamento. Eu coloquei a minha intenção e as coisas estão em movimento. E aí pensa comigo, se o movimento de evolução da consciência, né? Ele é criativo e ele trabalha para ascender, para evoluir, por que a gente não seria criativo, entende? Uhum. A gente é feito para brilhar, né? A gente é feito para ser feliz, a gente é feito para ter saúde, a gente é feito para criar coisas incríveis, coisas novas para o mundo. O mundo avançou graças aos empreendedores que pensaram fora da caixa, né? Então, essa coragem, ela vem dessa confiança mesmo, cara. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, eu estou no meu propósito, eu estou alinhado, as pessoas certas vão aparecer, a coincidência, e as coisas vão fluir. E aí eu não estou mais no meu ego, não é só para mim. É para que eu, no meu propósito, possa fazer um bem maior também, né? Para que as minhas escolhas, elas também beneficiem outras pessoas. E aí tá todo mundo junto, né? No mesmo oceano, né? É isso, a gente está cada um numa posição, mas nos inspirando e nos influenciando mutuamente. Então, eu sou muito apaixonada pela vida, né? Eu não sei nem se eu chamo isso de otimismo, mas assim, é uma confiança que eu tenho de que por mais que a gente esteja em tempos desafiadores, e estamos, né, vivendo grandes crises na educação, em guerras, enfim, a gente precisa buscar as soluções. E a gente só vai buscar se a gente sair do padrão, se a gente sair do ego, né? E se a gente entrar nesse self, na compreensão de que nós somos um em essência, mas únicos em experiência. Mas somos todos conectados. E né? buscando justamente mudar a qualidade desse olhar, porque a qualidade desse olhar que vai reorganizar o próprio campo quântico. E o campo quântico é o campo das infinitas possibilidades. Então, assim, a gente não precisa ficar limitado, né? Tem a neuroplasticidade nos mostrando que sim, somos capazes de escolher formar novos circuitos neurais que vão levar a novos sentimentos, que vão formar até mesmo uma nova visão da nossa própria identidade, né? E vão realmente gerar novos comportamentos, porque se a gente se sente diferente, se a gente se vê diferente, isso vai nos levar a ter diferentes comportamentos, né? Se você está confiante em si mesmo, você vai se lançar mais, você vai perguntar, você vai ousar, você vai inovar, você vai confiar no seu taco, você vai ter uma postura ali de confrontar e de, né? Nossa, amor próprio, eu falo Acreditar. muito isso, né? O amor Tem próprio é vários uma estudos. conquista que a gente, assim, o amor próprio, ele vai te salvar todas as vezes, né? O amor próprio, quanto mais amor próprio você tem, né? Menos validação externa você precisa, né? Exato. E aí vem uma coisa que eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho, o que é uma rede neural também, né? Porque assim, o que é uma rede neural? Uma rede neural tem 2 neurônios, aí eles começam ali, pum, até que eles viram uma rede, né? E aí fire together, wire together. Joe Dispenza também fala isso, né? Quanto mais você busca esse caminho cerebral, mais forte ele fica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples que eu sempre dou nos meus cursos, né? Se você cresceu vendo o seu pai ter ciúmes da sua mãe e você aprendeu amor nesse lugar, você acha ciúmes bonitinho. Então você tem uma rede neural pro amor colado ali com ciúmes. E aí, se você namora uma pessoa que não tem ciúmes de você, você acha que a pessoa não te ama. Mas o uma amor associação, é um uma condicionamento. associação. Se a gente não se propõe a começar a confrontar as coisas que a gente fala, os julgamentos, né, que vem dessa tendência que a gente tem a repetir o conhecido, a gente fica preso a antigos condicionamentos, repetindo os velhos padrões, e a gente não consegue pensar fora da caixa, achar novas soluções para os nossos próprios desafios. Exatamente. E aí tem tudo a ver com o que você estava falando ali, né? De confiar na vida, e aí a vida também confia em você. O Eckhart Tolle fala muito sobre isso. Ele fala tanto sobre a questão do propósito, que ele deve ser o nosso propósito pessoal, servindo também a um propósito coletivo,
positivo, isso é lindo. E também, outra coisa que eu sempre lembro, assim, né, é do outro ensinamento que também a gente estudou, né, nos livros dele aqui, tanto O Poder do Agora, como Despertar de um Novo Mundo, Despertar de Sempre. uma Nova Consciência, que a vida é minha amiga e não minha Isso. inimiga. Então, assim, é muito isso, né? De eu confio na vida, né? Essa postura em relação à vida. E tem estudos da psicologia positiva comprovando que quando a pessoa pensa de forma positiva, Total. Martin quando Seligman. ela tem uma maior autoestima, ela de fato tem mais força de superação, que é a resiliência. Então a gente tem que trabalhar para fortalecer a nossa autoestima, pensamentos e sentimentos positivos, tudo que nos traz essa emoção, tipo estar aqui fazendo essa live, ou para quem está assistindo, espero que esteja sentindo essa frequência alta, estar com uma pessoa que você admira trocando, como eu Isso, admiro aqui a isso, Paty, né? isso, E isso. vocês que estão aqui com a gente, essa alegria. Isso é um hábito que a gente está cultivando que nos eleva a nossa vibração, que nos leva a melhores comportamentos, a melhores posturas diante da vida, a melhores olhares, porque a gente está fortalecendo a nossa mente a ser mais positiva, porque a ciência também prova hoje em dia que a nossa mente, gente, pode ser treinada. É isso que a gente fala aqui de neuroplasticidade. Ah, mas eu sempre fui assim. Ah, mas não adianta, porque essa pessoa é assim. Síndrome de Não. Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. É. Não, não vem com essa. Você pode Eu mudar. quero, eu posso, eu É consigo. isso. Enter, se quiser É e isso. tiver a atitude que, inclusive, para quem está ali com a gente no TUS estudando Napoleon Hill, que a gente está estudando atitude mental positiva. Então, assim, se tiver esse propósito definido de eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa mais positiva, eu quero ter uma postura mais confiante, coloca esse propósito e determina Sim, isso e segue sim. nesse foco, E eu né? acho, Kelly, que tem uma coisa assim, tô aquecida, tá até me dando calor. É. Tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, porque ficou um termo muito amplamente divulgado, a ideia da positividade tóxica, da poliana, né? Uhum, E é engraçado que quando você vai para a ciência, você desbanca tudo isso, né? uhum. Eu acho muito interessante como que a ciência vem provando as coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente cita o Joe Dispenza, cara, o Joe Dispenza está lá colocando eletrodo na cabeça das pessoas, tá Isso. entendendo? E medindo, a pessoa ficou, depois de 5 dias, a pessoa já apresenta padrões, que a gente chama, né, de potencial Ondas evocado, cerebrais. diferentes, completamente É. diferentes. A meditação, a criatividade. Cara, existem pessoas hoje recomendando, vai para um museu, recomendando a arte, vai viajar como remédio na Suíça, na Finlândia, na Dinamarca. Quer dizer, a gente está nesse momento bonito, né, onde a ciência ela está comprovando coisas que até, quando eu fui para a Índia da primeira vez, né, que até os místicos antigos já falavam e já Exato. sabiam, né? Então a gente está nesse momento lindo do encontro da ciência com É, um tipo de espiritualidade independente da religião, né? Mas a espiritualidade no sentido de eu acredito em algo maior e esse algo maior ele está agindo e todos os dias eu preciso me conectar com essa força. Essa força, ela está lá, ela está agindo e eu sou parte dela, ela é parte de mim e tudo está acontecendo. Mas essa força não se conecta com você no ego. No ego no sentido de estar bonita, não. No ego no sentido de condicionamento. Por quê? Porque não é quando a pessoa fala assim, ai, por que o segredo dá certo para umas pessoas não dá para outras? Eu quero, eu posso, eu consigo, né? Essa coisa de pense, peça e receba. Cara, porque não é o que você pede, é é o que o você vibra. estado É, no qual você está quando você intenciona aquilo. Então, tudo começa pelo seu padrão. Eu queria só falar de salto quântico, porque eu acho que é importante. isso. Porque olha que interessante. Por que algumas pessoas conseguem coisas e outras não? Olha que interessante a gente pensar nisso, né? Uma vez eu estava fazendo uma live, uma palestra de física quântica, e um ator perguntou assim para mim, por que algumas pessoas ficam famosas e outras não? Eu achei essa pergunta incrível. Aí eu falei assim para ele, eu falei, olha só que interessante, né? Pensa que a vida, ela é como se fosse um jogo de futebol. O Flamengo ganhou ontem, né? Todo enlouquecido. Ah, é. Um jogo de futebol, você está ocupando uma posição, né? A vida ela tem que evoluir. Somos todos parte dessa evolução. E aí você está jogando aqui na defesa. Só que a vida ela entende que se você jogar aqui vai ser melhor para o jogo dar certo. Uhum. Então ela te muda para cá, É. entendeu? Então Perfeito. pensa nisso. Somos É, nós. É que posição perfeito. você está ocupando no campo, campo Sim. quântico, o campo de futebol, o campo da vida.
né? E que posição você está ocupando para que esse jogo ele evolua, ele seja criativo e para que nós, enquanto humanidade, possamos evoluir. Então, por exemplo, se a Kelly precisa encontrar a Patrícia, por acaso, numa loja num restaurante de sucos, num domingo de manhã, para que a gente faça essa live e a gente compartilhe conhecimento, a vida vai mexer, porque eu ia sair mais cedo. Eu acabei saindo um pouquinho depois com a minha filha de patins. Quer dizer, entende? Então, eu acredito nessa energia. A vida, ela está olhando e ela está movendo as pecinhs. E aí vem uma coisa incrível que eu queria falar. Posso falar Sim, e só um parêntese, que é importante, que tem tudo a ver com isso, né? Que a física quântica, o Dr. Joe, Eckhart Tolle, todos confirmam, Napoleão Hill, que existe um princípio inteligente, organizador desse campo, né? Então, assim, realmente, por que que eu também não ia estar lá naquele domingo, porque domingo é o dia do almoço da minha família, então eu não ia no Baladinha antes, entendeu? Eu até falo mesmo o nome que eu tenho que fazer propaganda, porque eu adoro eles. Ah, eu também adoro suco de cacau. Eu moro na Bahia, eu não vivo sem suco de cacau, gente. Eu amo suco de cacau. Eu amo, que eles prosperem bastante, muito sucesso, adoro, eu sempre vou lá. Então, mas nesse dia eu não iria, entendeu? Então é porque realmente, gente, a magia acontece a cada instante. Só que é aquilo, a gente tem que ter o olhar para observar. Mas fala lá do salto quântico, porque senão, ó, já são 10 para as 8, vamos lá. Não, vamos. Quando tiver que acabar, vai me noticiando. Não, eu quero falar do salto quântico para quem está aqui com a gente, acompanhando, né? Que eu acho que está. A Regiane está lá falando, ó, live maravilhosa. O pessoal está lá dando enter, eu isso tô sentindo uma aí. energia incrível, né? Eu também. Eu sou muito Eu te sensível, né? falei que a gente vai começar hoje, mas depois vamos conversar nos bastidores, porque a gente vai fazer outras A gente tem coisas coisa para fazer. juntas. Sim. Vamos fazer. Existe uma união de propósitos. Existe. Mas eu quero falar do salto quântico para quem está com a gente aqui desde o início, para quem chegou também depois, porque eu acho que é uma coisa muito animadora esse conhecimento, assim, esse princípio, né? Imagina, porque a gente falou dos elétrons, né? Imagina que o elétron, para você entender que você também pode dar um salto quântico na sua vida, né? Imagina que o elétron está girando numa camada, e aí quando ele dá um salto quântico, ele desaparece dessa camada e aparece na outra, sem percorrer o espaço intermediário. As pessoas falam, mas para onde que ele foi? Como assim? Que é um dos princípios da nova ciência, que é a descontinuidade, né? Então, o salto quântico, o salto criativo, ele é descontínuo. Esse é o insight. Ah, já sei! Ele é descontínuo. Você está fazendo coisa, você foi tomar banho e você teve a ideia, né? Mas tem uma informação que eu acho linda, trazendo sempre essa correspondência entre o micro e o macro, entre a ciência e o nosso dia a dia, que é o seguinte. O elétron, para ele, onde que ele está? Ele está na não localidade, que é um outro princípio, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre isso agora. Tem experimento de Greenberg, a gente fala dos monges meditando. É bom para a gente deixar um gostinho de vontade, de quero mais para... Deixa aí um gostinho de depois. A gente ainda vai falar do experimento de Greenberg. Mas voltando para o salto quântico. O elétron, quando ele vai saltar de uma camada para outra, gente, para todos que estão aqui com a gente, ele precisa de uma quantidade extra de energia. Senão, a tendência dele é ficar exatamente onde ele está. Gente, olha só, tudo arrepiado. Nossa, e essa eu não sabia, hein? Que lindo, amei isso, amei. E pra gente entender que tudo que a gente quer realizar na nossa vida, você vai fazer uma mudança, começa a elevar a sua energia. Você vai entrar num trabalho novo, você está intencionando lançar uma coisa nova, começa a elevar a sua energia, porque você vai saltar de uma camada para outra. Sim. E esse poder você tem de elevar a sua energia. Como? Comendo bem, se exercitando, correndo, fazendo yoga, meditação, buscando pessoas. A gente sabe quem você está numa conversa com uma amiga que você sente que a energia sobe. Você sabe pessoas que tiram a sua energia, pessoas que te dão energia, que ativam a sua energia. Você sabe o que te faz bem, né? A praia, um parque, a natureza. A gente sabe como ganhar energia. Então, tudo que você quiser realizar na sua vida... Até mesmo perfis e lives no Instagram que você assiste. Você sabe o que eleva a sua energia e o que te deixa ali meio... Sim, uma vibe, né? Música, filme, música.
Total, Tudo está tudo, é. contribuindo, Cada né? escolha, né? Isso é o Cada poder do ambiente também, né? Que a gente tanto fala. Depois a gente vai falar, a gente pode falar também, né, como que o ambiente influencia, que aí vem o trabalho do Dr. Bruce Lipton, que é o pai da epigenética, que ele fala das stem cells, como é que as células se desenvolvem de acordo com o ambiente. Isso é para outra live também. Da Mas epigenética. É legal porque eu fiz epigenética, uma live com constelador, né? Da parte sistêmica, né? Da terapia sistêmica. Então, assim, vai ser legal a gente trazer a mesma confirmação, mas por outro olhar. Eu amo o isso. doutor também ama esses encontros. É, Mas se essa encontra. coisa do salto quântico, ela é tão simbólica na minha vida. Sim, Por quê? total. Porque eu sempre penso nisso. Não é que está tudo na minha mão. Eu não tenho o poder de tudo, como eu falei, não tenho controle, né? Eu sempre falo isso, substitua a palavra controle pela palavra intenção. A gente não tem controle, mas a gente tem intenção. E se eu Isso. quero dar um salto, eu Uhum. tenho que levar minha energia, porque senão a tendência é ficar onde está. E isso, para mim, é assim, Maravilhoso, mantra, sabe? maravilhoso. Mantra. Sim, é, Mantra. É isso. é Como é muito que estamos isso. de horário aí? E Como é que como a são as gente tem que. perguntas? A gente já tem que ir finalizando. Acho que a gente pode abrir para ver se eles querem. Gente, esse assunto, vocês sabem o quanto é vasto, né? A gente fez várias temporadas estudando física quântica. Ela é mestra em nova ciência. Olha que chique, a gente estudou na Índia. Que maravilhoso isso. Vamos beber mais dessa fonte. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né? Tem os arquétipos, tem muita coisa que acaba influenciando ali, né? Seja pela física, seja pela Uhum. neurociência, mas assim, tudo converge para esse fato, né, de que o olhar do observador define realmente os resultados. A atenção, né, pela psicologia, a gente pega ali o viés da atenção, que define como o cérebro vai funcionar, o que o cérebro vai formar, né? A interpretação que a gente faz das experiências e na vida, né? O nosso próprio olhar mesmo definindo os caminhos. Como Tal. é que está essa conexão com tudo isso? O que nesse momento cada um de nós está pensando sobre o momento que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo, que postura que a gente está? Será que a gente está olhando para metade do copo que está cheio ou para metade que está vazia? Né? Será que a gente está se imbuindo ali de gratidão pelo que a gente já tem, pelo que a gente já pode agradecer, sabendo de todos os benefícios da gratidão, sabendo que Gratidão. podemos influenciar na nossa realidade? Será que a gente está elevando aí, dando essa carga extra de energia para o elétron que ele precisa para dar os saltos quânticos? É isso, é isso. Né? E o tempo inteiro você está cocriando realidade, né? Então, É, assim, nós não somos plateia do que está acontecendo. Essa live, por exemplo, todo mundo que está aqui com a gente, vocês estão cocriando essa live com a gente, vocês estão enviando energia. Uma pessoa que entra, uma pessoa que comenta, tudo, isso é a vida. Então, a vida ela está sendo feita, né? Eu falo, são muitas mãos e muitos corações, né? A gente não está sozinho. Não somos plateia. Esse pensamento de que a gente não é plateia, ele é muito bom. Esse pensamento de que nós somos ativos e interativos e criativos e coparticipativos, ele é ótimo, porque aí a gente traz um pouco essa coisa da autorresponsabilidade, né? Eu também estou criando, eu também estou gerando, né? Como eu me coloco, como eu falo, como eu olho para as pessoas. Por exemplo, eu trabalho com escola, né? Trabalho com crianças. Como você olha para uma criança, né? Às vezes a criança ela é a mais bagunceira da turma. Como é que você pensa? O que ela está querendo? Ela quer chamar a sua atenção? Ela está precisando de um abraço? Né? Então, isso é construção de realidade. Né? Como você olha. Agora, se o teu cérebro está viciadinho no condicionamento, naqueles padrões que ele está sempre repetindo, vai ser difícil você abrir novas conexões, né? Você se abrir para o novo é esse processo do autoconhecimento mesmo, a construção, começar a meditar, começar a se olhar, começar a se avaliar, fazer, eu sempre brinco com isso, né? Quando o dia passa, eu estou com a minha filha, eu falo, filha, vamos fazer uma edição dos melhores momentos do nosso dia de hoje, que é uma forma de fazer a minha filha entender tudo o que aconteceu, ela vê como um filme, né? Eu estou dando para ela o quê? Percepção, autoconhecimento, ela está entendendo como que ela agiu no dia dela. Então, tudo isso, né, são ferramentas que a gente vai trabalhando para a gente entender que a gente é criador de realidade, sim. Não só no ato de participar da ação aqui presente, mas no significado também que a gente dá para o que está acontecendo, né?
A pessoa falou uma coisa que te incomodou, aí você tem. Eu penso muito nisso, falo, deve ser difícil para essa pessoa lidar com uma pessoa como eu. Cabelo vermelho, fora da caixa, não sei o quê, criativa, milhões de informações. Então, é interessante também você entender que a pessoa percebe de você o que ela consegue perceber, né? Aquela coisa, eu sou para você o que você percebe de mim, né? Então, Ai, Paty, eu tô rindo aqui, sabe por quê? Aí eu falei assim, me manda um release seu. Aí eu ri porque eu me identifiquei tanto, porque eu falei, eu sei como é difícil falar, assim, não dá pra falar, psicóloga, né? Porque a duas pessoa por faz tanta isso. coisa e tem tanta formação, por isso que, assim, essa coisa de rótulo, eu fico assim, me incomoda muito. E assim, eu amei um termo agora que eu tenho me identificado, que é psicóloga integrativa. Interna. No mínimo, entendeu? Te posiciona ali mais ou menos assim, porque isso que você falou, meu maior propósito é fazer uma ponte entre ciência e espiritualidade. Então tem tantas buscas, até mesmo no teatro, já fui atriz, bailarina, tipo, é tanta coisa na própria espiritualidade, é tanta coisa, entendeu? Então, assim, e física quântica, e dentro da psicologia, diversas abordagens, eu não sou também aquela psicóloga que só segue uma. Então, assim, gente, aí eu Olha, rindo, né? O sério. release dela é enorme. Ela, assim, a versão curta já era grande e a longa era maior ainda. Eu falei, gente, Ó, mas é maravilhoso isso, eu entendeu? tenho, por isso que eu Porque acho que essa vidas e vindas da ciência, elas ajudam muito a gente a se conhecer, né? O orbital, né, é o lugar onde há a maior possibilidade do elétron ser localizado, né? Então, o meu terceiro livro eu lancei três, né? O primeiro de poesias, o segundo romance, e o terceiro chama Orbital. E a contracapa do livro fala assim, é, todo mundo me pergunta onde é que eu vou parar. Eu não vou parar. Não é eu estou. Eu sou sempre em movimento. Eu sou uma probabilidade orbital. Então, nós somos probabilidades, possibilidades, né? Quando você quer localizar, que é isso, né? Vou localizar a Patrícia. Cara, não, você não vai me é. localizar. Eu E sou uma não, e você onda. já começou, gente, olha a sincronicidade. Você já começou lá nas ondas. Aí depois ela se colapsou aqui. O nosso desejo, o olhar do observador, É né? isso, é isso. Envolvido ali com uma emoção, que a gente sabe que tem que ter essa vibração. A gente queria tanto te ver que, colapsou o elétron e E você eu acho que tem uma apareceu. coisa bonita, assim, como a gente se conheceu na adolescência, né? Eu sempre falo isso, né? A adolescência é uma fase muito, muito naive, muito inocente da vida. A gente ainda está saindo da infância para descobrir o mundo, né? Então a É, gente tem um amor muito grande um pela outra, né? sim, Existe uma generosidade no nosso olhar uma pela outra, existe. né? Imagina, assim, quando eu fui mãe, né? Eu pensava nisso, eu falava assim, cara, às vezes a minha filha faz uma coisa não é porque ela quer errar, é porque é o que ela consegue fazer. Então, esse olhar generoso, que eu acho que é o que está faltando na humanidade hoje, É, sabe? A gente é, olhar para as pessoas e falar assim, cara, somos todos crianças, querendo aprender. Espiritualmente, a gente é criança. Então, assim, essa coisa de também de mocinha e bandido, vilão, a gente encaixa muitas pessoas nos lugares, sabe? Então, eu acho que essa generosidade, esse afeto, esse olhar, colocar esse filtro, né? Somos todos crianças tentando aprender e querendo acertar. Eu acho que isso vai trazer uma empatia e um amor que eu acho que a gente está precisando mesmo, né? Colocar esse amor para fora dos projetos, trabalhar com pessoas incríveis, parar com essa ideia da competição, que isso é uma viagem. Só compete, gente, quem ainda não se descobriu único. Porque se você sabe que não tem ninguém no mundo igual a você, como é que você pode competir com alguém? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, exatamente. assim, esses ambientes corporativos que as pessoas competem, que loucura! As pessoas ficando doentes, para quê? Né? A felicidade é muito além, né? Eu Então, falei outro dia com a minha paciente, eu falei, você acha que o eu Bem vou TV tá trazer lá uma assim, ah, eu comparação. queria ser um beija-flor, né? Tipo, na natureza a gente vê que assim, é lindo isso, e na natureza a gente vê também essa prosperidade, essa Essa diversidade abundância, porque quem tá lá com medo e tá competindo é porque tá na mentalidade da do escassez, ego, fica é achando assim, isso. não, É entendeu? isso. Então É isso, é o assim, ego. Isso é meu, ninguém taxa, é, sabe? E aí, quando você olha para a exatamente. natureza, cara, É, todo mundo está convivendo, né? Existe um respeito à diversidade, né? Eu acho que é sim. isso, respeitar o diferente, E eu entender? sempre gosto de citar, né, que cada um tem uma digital, gente. 8 bilhões de pessoas, Isso, assim, cada um tem uma isso é digital muito lindo. única. Então, Isso. assim, e eu não sei que você estava enrolada aí vendo o tripé, sei lá o quê, que eu falei essa coisa do bem Eu te estava vi não querer. tentando ler aqui, Não, cara, mas porque você eu parou para pensei, pensar que o bem te vi não quer ser beija-flor e nem fica pensando que o outro bem te vi lá tá cantando mais alto, sei lá o quê, ou que a
corzinha lá do outro tá mais chamativa. Tipo, é muito interessante É pensar isso, é nisso. isso, Porque quando é isso. a gente vê muito isso no Instagram, né? Tipo, essa comparação entre as pessoas. A gente sempre fala entre os terapeutas o quanto isso gera conflitos e dá um Sim, mal-estar e tudo sim, mais. Então, assim, é sim. muito importante a gente se lembrar disso o tempo inteiro. Até mesmo quando acontece com a gente. Mesmo a gente sabendo disso tudo, perceber o mal-estar já transmuta aquilo, já Isso, conecta com outra coisa, já isso. substitui esse Sim, pensamento, sim. escolhe outra vibração. E por isso que eu falei também a coisa de escolher os perfis que você está seguindo, as lives que você está vendo, os canais que você está vendo, né, na televisão, as músicas que você está ouvindo. E aí, por falar nisso, Paty, eu acho que assim, vamos ler ali rapidinho, mas eu queria Eu já estava te aqui fazer um tentando ler, porque convite tá embaixo aqui que o pessoal tá aqui falando, ó, que já tá amando a live, para ó, ficar guardado, que Rogério, tudo bom, bonitinho. Rogério? Tá sempre aqui com a gente. Ele falou, demais essa live, queremos mais, e bateu palminho, o pessoal tá lá falando que adorou. O Mago Velho falou, cheguei agora e já curti, somos sim, criamos nossa realidade. É, o Jackson, oi Sim, Jackson, entrou ali, ó. Essa live tem que ser guardada e vista muitas vezes. O Andrade Santana falou, sim, o observador influencia no observado. Inclusive, claro. a evolução ou a transformação de qualquer coisa ou criatura, muitas vezes parte exatamente do observador. Perfeito, é isso, né? E o Você Mago Velho entendeu que falou: somos uma transformação constante, só compete quem não se descobriu único. Então, assim, maravilhoso, você trouxe coisas incríveis e eu queria fazer um convite para a gente continuar com esse olhar aí que você fora? falou, desdobrando ainda dentro dessa coisa do observador influenciando na realidade, mas pegando essa questão do ambiente, porque eu até queria te fazer o convite de ver a live que eu fiz com o Vitor Diamantino, que está aqui, Show, vou porque ver. foi olhar da sistêmica, das constelações e tal, para a gente agregar o olhar da física Isso, quântica, desses isso. experimentos que você E citou, porque aí trazer vai essa ficar ideia de muito como que profundo, o sabe? ambiente ele influencia também o seu desenvolvimento ou não, né? A gente É, está falando muito essa questão das escolas, a questão das crianças, da educação. Olha, só para deixar aqui um pouquinho, né? Mas, por exemplo, o córtex pré-frontal, né? Que eu sempre brinco que é o nosso CPF, né? Você já conquistou o CPF, que é o seu córtex pré-frontal, que é a área do aprendizado, né? É a mesma área do afeto. Então, por exemplo, uma pessoa que não está pertencente não aprende. Olha isso. exato, Então, maravilhoso. olha que Não, e coisa é a área incrível. das escolhas também, gente. É aqui Olha que a isso. gente molda A gente os precisa. nossos comportamentos, as nossas reações, as nossas. Mas Tudo, olha que né? interessante, a gente precisa se sentir pertencente para Sim, evoluir sim. também. Olha como a gente está Exatamente. Por isso que isolado. eu acho tão importante a gente continuar por esse viés do ambiente, porque eu amo, me interessa muito esclarecer isso para todos nós, né? Para mim mesma e para todos nós, porque o ambiente influencia muito e às vezes a gente fica um pouco sem saber, né? Se é justo ou é obrigada a conviver. Então, como essa questão de como se blindar, como se fortalecer, como trazer isso o tempo inteiro à consciência, tarará, eu acho que tem que ser Vamos muito falar disso, que eu falado. falo assim, ó, quem se blinda é carro, tá? Seres humanos são esponjas, a gente absorve. O grande segredo é saber release, é saber liberar, né? Porque a gente não vai, é difícil você se blindar, né? É, Você é. recebe, é legal você perceber, nomear e transformar. É. E a gente fala disso, É, mas a por isso gente que eu deixa para gosto de frente. filtrar. Eu acho que filtrar é porque a coisa Filtrar das também. palavras, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, filtrar, eu acho que é muito bom, porque, gente, influencia sim. A gente percebe Sim, que influencia. total. A E pessoa, aí você tem que a maneira como a fazer, pessoa você te tem que olha, você sente, né? Na nuca, você E sente. aí você tem que escolher conscientemente. Por isso que a gente tem que ter muito isso em mente, entendeu? Porque assim, mesmo eu que já tenho consciência disso tudo, vira e mexe, eu me vejo ali numa situação, e quando eu vejo, eu já estava pensando como aquelas pessoas à minha volta. E aí você tem É, que é. frear e falar, Você é a peraí. soma das 5 pessoas com quem você mais convive. Exato. Não, sempre a gente sempre cita os Tunutus, Tá é na palma da muito. mão. É muito isso, é muito isso. É. Mas eu acho que é importante a gente falar, porque nem sempre a gente pode escolher aquela influência Sim, ali. Então, sim, como a sim, gente tem que estar fortalecido, muito conectado com a gente mesmo, na sim. presença, na consciência, para a gente perceber rápido essas influências Isso, mas aí eu e. vou trazer mais uma vez a meditação como ferramenta, no sentido, não é porque eu quero Não, doutrinar ou mas. defender a CD, não, mas é porque é uma prática que eu faço há muitos anos e aplico meditação guiada. Mas assim, a meditação ela me trouxe muito essa coisa assim, sabe? Tá acontecendo uma coisa fora, aí é um segundo que eu respiro, vou lá dentro no meu reino Sim, interno e volto. Então a meditação ela dá muito essa força daquela coisa de crescer para dentro, sabe? A pessoa falou uma coisa, foi grossa, não te deu bom dia, sei lá, uma coisa desagradável no trabalho, por exemplo.
e aí você é aquele, sabe aquela cara de paisagem no sentido que você respirou e pensou, nossa, tudo bem, esse é o que ela consegue me dar. É difícil, tá? Mas assim, esse tempo de não reação é uma coisa que a gente conquista. A gente conquista, Sim, né? A gente não exatamente. reagir, não é o que te acontece, é como você reage. A gente conquista isso através de é um trabalho, é uma trilha, né? É um mapa, é uma trilha de aprendizagem, é um mapa, é um mind map que a gente faz, é um mapa de vida. A gente vai trabalhando, a gente tem ferramentas para isso. Agora, não é fácil. Saber é uma coisa, botar em prática é outra. Né? Mas Mas por isso que a a gente gente tem exatamente esse propósito, né? Com Tools for tem Life, ferramentas para a vida. Por isso que todas as lives que a gente faz, seja os seus cursos, minhas consultas, palestras, tudo é nesse propósito. Porque tools quanto for mais a life. gente estudar, trazer a consciência de tudo isso, menos a gente vai ficar ali, como Napoleão Hill diz, preso como na teia de aranha, né? Preso como Isso, um isso, inseto que está preso ali isso. naquela teia. Deixa eu só Refém te das pedir uma situações. coisa. Vamos fazer Refém. uma coisa. Fala, fala. Vamos separar na próxima um tempinho maior para meditação, mas eu queria te pedir para fazer, para fechar, duas coisas. Hum. Uma, você tem 2 minutinhos. Vamos dizer que a gente vai terminar aqui, ó, Vamos fazer 9h10, tigela? 3 minutinhos. Que é o quê? 1 minutinho para você tocar aí no final, tá? Mas antes, você acha que dá para responder essa perguntinha ali do André Qual ou é? fica para a próxima? Ó, Qual é a como pergunta? Não esse vi. salto quântico se concilia com a mecânica quântica que trata a evolução do estado como contínua? A evolução do estado? Não entendi isso. Tá, peraí. Você está falando da da ciência, da física newtoniana ou você está falando da mecânica quântica? Porque olha só, peraí, deixa eu só entender aqui. Peraí, deixa Como eu esse ver. Leia salto aí, ó. E quântico se também o Rogério concilia. falou: o problema da não reação constante, você vai morrendo lentamente. Não dá, né? Quando eu falei de Peraí, blindar, não dá, realmente é verdade. A gente deixa eu não vai se abaixar aqui. blindar. A gente vai, né? A gente está interagindo, a gente vai ter, a gente tem que perceber o que que as pessoas geram na gente e aí filtrar aquilo, substituir. Mas realmente não dá, né? A gente está interagindo. Para a Mas, Rê, pergunta, para ah, pergunta da mecânica quântica, eu vou falar é rapidinho, muito mas a gente vai. complexo? Ela é bem complexa, porque olha só, mecânica quântica é um estudo, tá? É a nova ciência, sim. Ela é como se fosse o nascimento da física quântica vem da mecânica quântica. O mestrado que eu fiz na Índia foi com da Universidade de Tecnologia de Jaipur, é uma universidade transformacional do ser humano. Então, esse mestrado, ele traz a física quântica como uma ferramenta de transformação sua como ser humano. A gente estuda a parte teórica, estuda, a gente mergulha em toda a parte da mecânica quântica um pouquinho, mas a gente não se atém ao nascimento da mecânica quântica. Por exemplo, o estado é contínuo. Vou dar um exemplo simples. Água. Você tem o gelo sólido, Ah, uma sim. mudança de estado, É. tá? Uhum. Sólido, líquido, e se você aquecer a água, gasoso, ela Uhum. evapora, Sim, certo? Isso seria uma mudança contínua. Bom te sim, ver. Uma mudança contínua. Sólido, aí você esquentou o gelo, ele derreteu, líquido, aí você continuou esquentando, ele evaporou. Ou sim. você esfriou a água, ela virou gelo. Pensa que nós somos assim. Pensa assim, quando eu tô sólida, eu sou Patrícia, tá? Aqui, sozinha, gelo, cubinho de gelo. Quando eu me derreto toda, eu posso virar líquido e me conectar com Kelly, exemplo. Estou dando um exemplo simples. Aí, isso é um exemplo científico que eu trouxe para a nossa realidade. Quando eu trouxe o salto quântico, eu trouxe para você um exemplo científico que acontece, você pode pesquisar, dar um Google, salto quântico, o Sim. que quer dizer salto quântico? Um exemplo científico que é o elétron ele salta de uma camada para outra sem percorrer o espaço intermediário. E aí a descontinuidade é um princípio da física quântica, tá? E a descontinuidade, ela fala o quê? Que o elétron, quando ele desaparece de uma camada e aparece na outra, ele está onde? Non-locality. Ele está na não localidade, É. que é uma outra esfera da dimensão da existência, comprovada cientificamente, que eu citei aqui, pelo experimento de Jacob Greenberg, que inclusive sumiu misteriosamente no México. O Greenberg, ele conectou, aí por isso que precisa de ter tempo, tá? Mas É. só para explicar que esse experimento do salto quântico, ele acontece. O elétron, ele tende a É. ficar na Sim. mesma camada. Se ele tiver uma quantidade extra de energia, ele salta. E quando ele salta, ele emite luz. Ai, que lindo. É verdade. Tá? Não, eu vou Então, até é relembrar nesse isso. sentido. Agora você falou assim melhor. Eu até acho que no Sobrenatural ele cita isso, sim. Pergunta Eu se acho que ele eu conta. te É porque é tanta respondia. coisa que Cadê eu que eu já sei aqui? estudei de física quântica, mas assim, não lembro exatamente se foi no Sobrenatural, mas é fascinante isso, né, gente? Agora, pra gente fechar aqui com uma vibe aí que vai nos inspirar.
inspirar a darmos saltos quânticos na vida, inclusive aí fechando o ano de 2025, já nos preparando para darmos um salto quântico em 2026, né? Pra gente já ir nessa vibe aí de, porque, querendo ou não, essas épocas assim, né, de fim de São épocas ano, viradas, são transição. ciclos, né? Tem toda uma egrégora ali que a gente pode aproveitar também, gente, desses ciclos, né? Sim, sim. Para pegar uma forcinha aí, né? De energia extra. Então, vamos Uma fechar aqui propulsão, como uma outra pessoa lindamente. fala, propulsão para a mudança, né? Como é que você pega essa propulsão Isso. para chegar? Vocês sabiam que os corredores, né? Isso é legal a gente falar. Os corredores, quando estão chegando na linha de chegada, né? Quando eles vêm à linha de chegada, os corredores de maratona, eles se aceleram, né? É como se eles ganhassem uma propulsão extra do cérebro, porque eles estão Ah, vendo que eles vão conseguir, que né? legal. Isso é Ótimo, muito legal, né? maravilhoso. A gente. E aí é muito interessante a gente pensar que essa linha de chegada dos nossos objetivos, a gente também pode, ela depende da nossa percepção, né? Está muito longe, se estiver muito longe, pode ser que desista. Mas será que não está mais um pouquinho perto? Será que você não vai celebrar pequenas conquistas, né? Então, são Sim. várias ferramentas que a gente tem para melhorar. Quando você melhora o seu olhar e melhora a sua percepção, você melhora a sua vida. Né? Então, é um pouco isso. Dá tempo de um minuto aí para fechar? Que horas Dá, são? vamos fechar aqui um 9h12. minutinho. Não, não tem Vamos. problema. O Deixa eu tempo, né? perguntar A para a pessoa que dimensão me de fez a pergunta. Quem espaço-tempo. fez a pergunta? Peraí. Eu respondi a pergunta? Quem foi? Responder, André. bom, respondeu, André. Na verdade, a gente pode continuar, porque eu acho que é complexo isso aí. Você tenta dar um jeitinho de Se né, precisar voltar em. também pode me mandar direct que a gente vai no Isso. papo cabeça até as 3 da manhã para na Pois é. resposta. Mas tudo bem, a Olha gente só, vai gente. ainda, a gente vai falar mais, tá, gente, sobre isso. Mas vamos aqui desacelerar para a É, gente começar a vou fazer um semana finalzinho bem. aqui. Ó, pode fazer, Kelly, um minutinho aqui? Acho que um minutinho eu consigo. Não, isso que eu tô falando. É? Vamos, eu tô Vamos pedindo lá, só pro vamos lá. pessoal aqui se conectar, gente. Ela Tá. vai tocar aí pra gente um pouquinho de sino tibetano pra gente né, Isso. fechar a live É, super numa frequência elevada e se preparar para ter uma boa noite de sono, inspirações, amanhã é né? segunda, começa tudo. E começar bem a semana. Vai lá. Olha só, eu vou pedir só o seguinte: eu não sei onde vocês estão, a maioria está em casa, imagino, né? Mas só colocar a coluna reta, alinhar a coluna, tá? Fechar os olhinhos e relaxa. Vamos comigo. Nesse momento, você vai se conectar com a sua parte mais sagrada, com a sua essência, com a sua alma. A alma não grita, ela sussurra. Quais são os desejos da sua alma? As suas escolhas no seu dia a dia estão alinhadas com os desejos da sua alma? Quais são as pequenas transformações, as pequenas mudanças que vão gerar grandes resultados? Future Vision, visão de futuro. Como você se vê em 2026?
essa possibilidade já existe no campo. Essa possibilidade já existe nesse universo mágico e criativo. Andamos procurando o colar de diamantes que já está no nosso pescoço. Se conecte com a preciosidade que é a sua luz. Assim é, assim está. Om Tat Sat. Bem devagarzinho vamos passando a língua no céu da boca, mexendo os dedinhos dos pés e os dedinhos das mãos. Quando tiver vontade, abre os olhos. Ai, Om Tat Sat, adorei! Om Tat Namastê! Sat. Lindo! Foi Rapidinho, porque eu sabia que não tinha maravilhoso! muito tempo, mas... Sim! Não, da próxima, sabe o que que eu acho? Porque a gente é muito empolgada e esse assunto é muito empolgante, porque é a paixão da nossa vida, né? Então a gente podia começar com esse Com a momento. meditação. Isso. A Vamos? gente começa com a Future Vision, que é uma ferramenta muito legal de meditação, de você se ver e você já, Sim, né, plasmar, colocar essa imagem, né, essa isso. possibilidade de futuro no campo, né? E aí a gente vai com ações concretas no dia a dia realizando essa caminhada. Isso. A gente E começa 5 minutinhos, Pati Vieira tá tá? aí. Oi, Gente, Pati! olha, Ah, menina. Então, olha, vamos gente. finalizar. Gente, foi muito lindo. Paty, Adorei, muito Pati. obrigada, gente. Sigam a Paty, é Patrícia Carvalho Oliveira. Ela é maravilhosa. A gente vai estar domingo que vem, então, né, Paty? Pode ser domingo que vem? Eu tenho que te confirmar porque eu tô de mudança, Tá, né? tá, Eu verdade, já tô com a verdade, tá. chave da Não, casa, mas ainda não fiz a mudança. A gente vai marcar o a dia gente de vai fazer 21. a live Isso, 2, mas isso. a A gente gente faz vai a 2. divulgar para vocês, tá? Essa Peraí, deixa fica eu ver. gravada, Kelly? Fica, né? Fica gravado. Tá. Aí Deixa eu eu só consigo colocar lá no repetir. meu perfil também? Acho que sim, né? A gente fala. Fica. Deixa eu só repetir, porque não Tá, pode falar junto que cancela. Não. desculpa. É uma coisa que a gente tem que se acostumar, porque senão ninguém ouve nenhuma das duas. Dá um problema Tá. de Desculpa, som. desculpa. Não, não tem problema. Mas então, gente, olha só. Patrícia Carvalho Oliveira, sigam ela, porque ela é maravilhosa. E assim, a gente vai estar juntas em breve para desdobrar esse assunto, aprofundar um pouco mais, porque vocês viram o quanto é maravilhoso, o quanto nos inspira, o quanto precisamos desse assunto, né? E como fluiu aqui uma energia muito Sim, gostosa, sim. como eu já sabia, né? E de qualquer forma, gente, eu agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Fiquem de olho no meu Instagram, eu vou divulgar aqui, mas eu queria também já aproveitar para lembrar vocês que quinta-feira, às 8 da noite, tem a minha live com a minha irmã no Tools for Life, onde estamos estudando Napoleão Hill, atitude mental positiva, e também um convite para este sábado, para quem morar no Rio, eu vou estar no Jockey, vou participar de um evento que eu vou postar amanhã, positivamente. Vão ter várias atividades, várias palestras, oficina. Até a minha amiga endócrino, doutora Cecília do iLib, vai estar lá também. E outras pessoas, outros profissionais de saúde, entre várias outras atividades legais. Vai ser incrível, um evento gratuito no Jockey, tá? Para quem quiser saber mais, fica de olho, porque eu vou postar amanhã. E então tem esse convite para quem mora no Rio. E domingo eu vou fazer alguma live que eu vou divulgar para vocês. Eu vou dizer se já vai poder ser a Paty ou se vai ser outra pessoa e a Eu Paty te volta confirmo, eu te assim que confirmo. possível. É, né? Ótima semana, obrigada pela presença. Ajuda aqui a gente, curte, compartilha, deixa o emojizinho, ajuda a gente a divulgar, que agora eu vou voltar a fazer essas lives no domingo, tá bom? Pra gente resgatar aí a nossa egrégora, a nossa comunidade, aqui também, tá? E no Tools. Então, muito obrigada, Patizinha. Amei. Obrigada, gente. Um Lindo. beijo. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.